A taxa de câmbio é de $1 para 1.438,5 won. No dia 24, passou de 1.480 won, mas agora está em torno de 1.440 won. Isso fez alguns bancos ficarem sem notas de $100. O Fundo Nacional de Pensão vendeu ativos estrangeiros devido ao câmbio. Hoje, vamos analisar isso em detalhes. A alta do câmbio, perto de 1.500 won, parece ter sido freada de repente, não? No dia 24, a taxa de câmbio caiu 33,8 won e ficou em 1.449,8 won, menor valor desde 6 de novembro. Além disso, essa queda é a maior em 3 anos e 1 mês, desde 11 de novembro de 2022, quando foi de 59,1 won. As autoridades cambiais anunciaram novas medidas para a taxa de câmbio, focando no dia 24. Kim Yong-beom, chefe de políticas do gabinete presidencial, declarou à imprensa que agora vão responder com ações, não apenas palavras, e que as coisas vão mudar a partir de hoje. O Ministério da Economia e Finanças e o Banco da Coreia, no dia 24, logo após a abertura do mercado cambial de Seul, afirmaram que não desejam a desvalorização excessiva do won. As autoridades emitiram um alerta em tom incomum e elevado. Além disso, o governo afirmou o seguinte: recentemente, o governo apontou os investidores coreanos no exterior como o principal fator para a alta do câmbio, dizendo que é necessário atrair esses investidores para o mercado de ações coreano. Também anunciou um plano para isentar por 1 ano o imposto de 20% sobre ganhos de capital de ações estrangeiras, caso vendam ações no exterior e invistam em ações nacionais durante 1 ano. Para reduzir rapidamente o câmbio, as autoridades já anunciaram 11 medidas. Como o câmbio alto continua, os preços estão disparando, e com isso, a opinião pública está sendo fortemente abalada. Então, o governo parece estar fazendo um grande esforço. Na verdade, essa recente queda brusca do câmbio foi uma situação rara. O principal motivo é atribuído à estratégia de hedge cambial do Fundo Nacional de Pensão. Segundo a imprensa estrangeira, desde o dia 24, o Fundo Nacional de Pensão começou sua estratégia de hedge cambial. O governo logo criou uma força-tarefa com o Ministério da Saúde e o Comitê de Gestão do Fundo para garantir transparência na estratégia. Essa é uma medida para permitir que a estratégia de hedge cambial, que antes precisava de aprovação do Comitê de Gestão do Fundo a cada vez, possa ser executada de forma mais flexível, de acordo com as condições do mercado. Lá, optaram por operar hedge cambial, vendendo ativos estrangeiros conforme o câmbio, usando o Fundo Nacional de Pensão para controlar a taxa. Até o Fundo Monetário Internacional emitiu alerta nesse contexto. O Fundo Monetário Internacional afirmou que entre países fora das principais moedas de reserva, a Coreia terá o maior aumento da dívida pública em relação ao produto interno bruto nos próximos 5 anos. O envelhecimento da população eleva os gastos obrigatórios e, com a política fiscal expansionista do governo, prevê-se aumento rápido dessas despesas. A dívida pública da Coreia está em 53,4%. O Fundo Monetário Internacional prevê que até 2030 esse índice suba 10,9 pontos, alcançando 64,3%. Esse é o maior aumento, exceto nos países com moedas de reserva como os Estados Unidos da América. O motivo pelo qual a proporção da dívida pública está aumentando tão rapidamente é que o crescimento do produto interno bruto não está acompanhando o ritmo do aumento da dívida. Segundo o Ministério da Economia e Finanças, com a política fiscal expansionista, a dívida nacional deve crescer cerca de 8,7% em 2026, 8,3% em 2027, 8,6% em 2028 e 7,5% em 2029. No entanto, a taxa de crescimento do produto interno bruto nominal fica em torno de 3 a 4% ao ano. Por isso, a proporção do déficit está aumentando cada vez mais, certo? Com a dívida maior, o governo gasta mais do orçamento com pagamentos e juros. Isso pode aumentar a emissão de títulos do governo e elevar as taxas de juros. Além disso, o aumento da dívida afeta a taxa de câmbio e os preços no longo prazo. Para aliviar o peso do pagamento da dívida, pode haver um aumento na emissão de moeda. Se a emissão de moeda aumentar, isso pode pressionar o aumento dos preços e a desvalorização do won. Por isso, as autoridades econômicas estão refletindo cuidadosamente sobre essa situação. De qualquer forma, em meio aos esforços para controlar a taxa de câmbio no mercado de câmbio, houve uma situação em que uma agência de um grande banco ficou sem notas de $100. Isso aconteceu porque muitas pessoas quiseram comprar dólares devido à queda brusca da taxa de câmbio. O Hana Bank disse que a falta temporária de notas de dólar ocorreu porque a matriz não pediu as cédulas no momento certo, não por escassez de dólares.
O mercado avalia que a emergência está, em parte, controlada. O ponto principal é que, se a estrutura fundamental não mudar, é muito provável que a tendência de alta do câmbio não termine facilmente. Como tenho enfatizado desde antes, a análise predominante é que a principal razão para a alta atual do câmbio não é o investimento coreano no exterior, mas sim a diferença de juros entre a Coreia e os Estados Unidos, e o aumento da quantidade de dinheiro em circulação, ou seja, a expansão do M2. Por isso, antes mesmo de falar sobre a taxa de juros, é preciso analisar profundamente a quantidade de dinheiro em circulação. O ponto que os especialistas destacam em comum é que o won foi liberado em excesso em comparação com outros países. Na verdade, nos últimos 3 anos e 9 meses, a quantidade de dinheiro em circulação aumentou 22,2%. Isso significa que o governo tem ampliado os gastos públicos e fornecido liquidez de forma contínua, mesmo após a pandemia de Covid-19, ao não adotar uma política de austeridade e manter uma postura fiscal expansionista, criou-se um ambiente em que o valor do won inevitavelmente se enfraqueceu. Essa tendência é ainda mais clara em comparação aos Estados Unidos. Durante o mesmo período, enquanto os Estados Unidos voltaram para uma política de austeridade e estão controlando a liquidez, a Coreia continua injetando dinheiro na economia. Por isso, criou-se uma estrutura em que o valor do won está caindo mais rapidamente. Se olharmos os números reais, Dongmyong, em janeiro de 2022, estava em torno de 3.639 trilhões de won, e a quantidade de dinheiro na Coreia ultrapassou 4.447 trilhões de won em setembro de 2025, aumentando significativamente. Nos Estados Unidos, o valor subiu de 3.150 para 3.260 trilhões de won. Além disso, há a questão da diferença nas taxas de juros. Atualmente, a taxa básica de juros da Coreia é de 2,5%, enquanto a dos Estados Unidos é de 3,75%, existindo uma diferença de 1,25 ponto percentual entre os dois países. Com a situação se prolongando, o capital migra para o dólar, já que os juros em dólares superam os do won. No mercado global, cresce a busca por ativos seguros, aumentando a demanda por dólares e pressionando a taxa de câmbio para cima. Antes, quando os Estados Unidos da América subiam os juros, a Coreia fazia o mesmo para equilibrar a diferença. Desta vez, isso não ocorreu, e a inversão das taxas se consolidou. O problema é que essa inversão das taxas de juros está durando mais do que nunca na história da economia coreana. No passado, também houve casos em que as taxas de juros da Coreia e dos Estados Unidos se inverteram, mas até agora isso aconteceu apenas 4 vezes, incluindo 1999, 2005 e 2018. Naquela época, geralmente voltava ao normal em cerca de 2 anos, no máximo entre 21 e 25 meses. Mas desta vez, a situação é completamente diferente. Desde 2022, a inversão das taxas de juros dura 42 meses, um período longo e de grande impacto no mercado. A diferença de inversão é bem maior que antes, atualmente em 1,25 ponto percentual, tendo caído após os Estados Unidos da América reduzirem os juros para 3,75. O longo período e a grande diferença na inversão das taxas de juros aumentam a pressão sobre a economia sul-coreana e impulsionam a alta do câmbio. Muitos especialistas avaliam que, pelo menos até janeiro, o câmbio deve se manter bastante baixo, registrando-se na faixa dos 1.400 won entre o início e o meio desse patamar. Primeiro, os pagamentos das exportações das remessas de fim de ano se concentram em janeiro e fevereiro. Além disso, as filiais estrangeiras das empresas sul-coreanas costumam remeter dinheiro para a matriz no país. Por isso, normalmente no início do ano, há uma tendência de queda no câmbio. Por isso, juntamente com os planos do governo, há avaliações de que até janeiro o câmbio ficará na faixa de 1.400 won entre o início e o meio desse patamar. Mas a razão pela qual o câmbio está tão alto é um problema estrutural. Então, a menos que esse problema estrutural seja resolvido, é alta a possibilidade de o câmbio continuar subindo. No final das contas, o fato de quase não restarem opções de política neste momento é ainda mais preocupante. Primeiro, vamos analisar a opção de aumentar a taxa de juros. Se aumentarmos a taxa básica de juros, teoricamente, poderíamos reduzir a diferença de juros entre a Coreia e os Estados Unidos da América e aliviar a pressão de alta sobre o câmbio. O problema é que o custo disso é muito alto, já que o endividamento das famílias já está muito elevado. Se aumentarmos ainda mais a taxa de juros nessa situação, o consumo será o primeiro a ser afetado. Com o aumento simultâneo dos encargos com hipotecas, empréstimos para aluguel e empréstimos pessoais, as famílias acabam tendo que reduzir seus gastos, o que leva à retração do mercado interno. Quando o consumo interno esfria, os autônomos e pequenas empresas são os primeiros a sentir o impacto, e o emprego e os investimentos também diminuem. O receio de uma recessão econômica pode se tornar realidade. O Banco Central está, portanto, numa situação em que precisa escolher entre aumentar a taxa de juros para controlar o câmbio ou esfriar toda a economia. Manter ou reduzir a taxa de juros pode aumentar ainda mais a instabilidade cambial. Portanto, o problema não se resolve apenas não elevando os juros.
A diferença de mais de 1 ponto percentual entre os juros dos Estados Unidos da América e os nossos faz com que, se persistir, os recursos sigam migrando para o dólar. A pressão para a saída de capital estrangeiro cresce e há risco de desvalorização estrutural do won. Quando a taxa de câmbio sobe, os preços das importações aumentam e o peso dos preços de energia e matérias-primas cresce, pressionando a inflação geral. Se os preços ficarem instáveis, a renda real diminui, o que leva à retração do consumo. Optar por não aumentar os juros também representa um fardo para a economia. Além disso, há a política fiscal. Se apertarmos a política fiscal, podemos desacelerar o aumento da oferta de moeda e aliviar a situação em que há excesso de won no mercado. No médio e longo prazo, isso também pode ajudar a estabilizar a taxa de câmbio. No entanto, reduzir o orçamento significa cortar gastos, o que envolve mexer em políticas de bem-estar, despesas, aposentadorias e vários tipos de apoio. Essa é a escolha mais difícil politicamente. O governo já anunciou política fiscal expansionista, então, se cortar o orçamento agora, é certo haver forte reação contrária. Ano que vem teremos eleições locais, o que complica ainda mais o ambiente político. No fim das contas, apertar o orçamento é uma necessidade econômica, mas é muito difícil de ser implementado na prática. Assim, aumentar os juros é um problema, não aumentar também é um problema, e reduzir o orçamento também não é fácil. Todas essas dificuldades estão acontecendo ao mesmo tempo. Como as 3 opções têm efeitos colaterais claros, é difícil decidir por alguma delas. O que vocês acham da situação atual do câmbio? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado.